Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse perfil eu te ensino como manter e recuperar a força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. A aula de hoje está imperdível. Hoje eu vou falar quais são os principais nutrientes que eventualmente nós precisamos suplementar quando o idoso não consegue ingerir esses alimentos na alimentação normal. Então eu vou falar para vocês quais são esses suplementos e qual a importância desses suplementos na formação de massa muscular e para manutenção da saúde muscular. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que é a sarcopenia. A sarcopenia é a perda de força, a perda de massa e a perda de capacidade funcional que a pessoa possa ter depois dos 60 anos. Eventualmente pode acontecer em pacientes mais jovens, depois de uma cirurgia, depois de um período acabado, mas infelizmente é muito mais comum na população idosa. Dentre os fatores de risco para a sarcopenia, que é essa fraqueza muscular, está a idade, além de algumas doenças crônicas e principalmente má alimentação e sedentarismo, ou seja, o idoso que não faz atividade física. Então eu vou falar dos principais suplementos aqui nessa aula, mas nesse vídeo de hoje eu vou querer também que vocês se conscientizem que só a suplementação, por melhor que seja a qualidade dela, não substitui a prática conjunta da atividade física. Então eu vou explicar para vocês a importância dos suplementos, mas sempre em associação à atividade física. Esse vídeo é importante também para quem ainda não está sentindo os principais sintomas de fraqueza muscular, que eu cito até em alguns vídeos, eu já fiz algumas aulas a respeito, que é principalmente a diminuição da velocidade da marcha, dificuldade em subir escadas, dificuldade em fazer longas caminhadas, dificuldade em carregar peso, em lavar louça, em fazer uma faxina da casa. Então essa fraqueza muscular, essa falta de disposição, essa fadiga, pode sim estar relacionada à fraqueza muscular. Tontura também está relacionado à fraqueza muscular. A sensação de tontura muitas vezes é apenas um desequilíbrio ocasionado pela dificuldade de se manter realmente a postura pela fraqueza muscular. Então existem inúmeros sintomas que geralmente são queixas muito comuns que eu recebo no consultório, que o pano de fundo para tudo isso, a base de tudo isso é uma saúde muscular comprometida. E fazendo uma suplementação correta, com os macronutrientes, que são as proteínas, com os oligonutrientes, que são as vitaminas, e somado à atividade física e controle, claro, das doenças crônicas, a chance de desenvolver a sarcopenia, que é essa fraqueza muscular, diminui muito. Vamos iniciar falando do principal suplemento, que é o queridinho, é o padrão ouro para a população idosa e para os jovens também, que é a proteína. A proteína é um macronutriente, não necessariamente ela necessita ser suplementada. Quando se consegue atingir a meta proteica, que é a quantidade mínima que o idoso necessita de proteína, através da alimentação, das principais refeições do dia, geralmente não existe a necessidade de fazer a suplementação. Mas, infelizmente, a quantidade de proteína que o idoso necessita, ou seja, a meta proteica, eu já ensinei como calcular num outro vídeo, mas eu vou falar de novo como que se calcula, que é a quantidade mínima de proteína que você deve ingerir durante o dia, quando não é fornecido adequadamente nas refeições, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar, a gente vai precisar, entre essas refeições, fazer uma suplementação, fazer um plus aí, dessa proteína para que se atinja a meta proteica. Eu vou falar novamente como que se calcula a meta proteica. No idoso, o cálculo principal é o peso, Então, vou colocar até uma calculadora aqui do lado. Você vai colocar o seu peso, por exemplo, 70 quilos, vezes 1,5. A quantidade de proteína que o idoso precisa ingerir por dia varia de 1,2 até 1,5 gramas
por quilo de peso. Então, se eu multiplicar 70, vamos pensar num idoso de 70 quilos, ele vai precisar de 105 gramas de proteína por dia. Essa é a meta proteica para que ele mantenha uma boa saúde muscular. Lembrando que não é possível, né, a absorção dessas 100 gramas, desses 105 gramas de proteína numa só refeição. Então a gente vai ter que fracionar, né, o máximo que a gente consegue, que o idoso consegue absorver é de 30 a 40 gramas por refeição. Então vamos dividir nas 3 principais refeições. A gente divide por 3, por exemplo, no café da manhã, no almoço e jantar. Então vai dar aí 35 gramas de proteína em média no café da manhã, 35 no almoço, 35 no jantar. Lembrando que o café da manhã, muitas vezes, a gente não tem culturalmente o hábito de ter uma quantidade mais expressiva de proteína. Então a gente tem que manter uma quantidade menor, 35 é muito difícil de atingir, e de repente transfere essa quantidade aí até para o almoço, diminui, fraciona aí no lanche da tarde para diminuir, para dividir essas 35. Né? Infelizmente o café da manhã do brasileiro, né, tem o hábito de tomar um café com um pingadinho de leite e um pão com manteiga ou pão com margarina, né, que nutricionalmente falando, de longe vai conseguir atingir essa meta proteica. Então, infelizmente, por hábito, né, a gente não consegue, na refeição de 90% dos brasileiros, adquirir essa quantidade de proteína. Então, a gente sempre recomenda colocar ovos, né, cada ovo dá uma média aí de 6 gramas de proteína, então colocar uns 2 ovos mexidos já dá 12 gramas, né, uma fatia de queijo dá mais uns 6 gramas, dependendo da grossura da fatia e do tipo de queijo, né, então já dá aí 18 a 20 gramas de proteína. Então a gente tem que começar a ter o hábito de pensar e calcular a quantidade das nossas refeições para que atinja essa meta proteica. Infelizmente, o idoso em idades mais avançadas costuma ter uma anorexia, que é uma diminuição do apetite, né? Por vários outros fatores, diminuição do metabolismo, diminuição do sabor dos alimentos. Então ele realmente tem uma aceitação menor. Então passa muito longe de atingir essa meta. Então aí a gente vai precisar suplementar, né? Então, como eu falei a princípio, né, a suplementação com proteína, a gente pode lançar mão de alguns nutrientes, algumas fórmulas à base de proteína, que o mais comum é o whey protein, né? Tem aqui um exemplo de um whey, por exemplo, esses que vem em pote grande, né? É muito voltado para o público, de academia, público jovem, mas esse mesmo pode ser feito para o idoso. Lembrando sempre de saber, de verificar a quantidade de proteína e a quantidade de carboidrato, né, de açúcar, ver se o paciente, dependendo do whey, se o paciente diabético pode ingerir ou não. Como que a proteína, como que esse suplemento de proteína vai agir? O que são as proteínas? Né, eu ouço muito falar, os pacientes muitas vezes perguntam, né, o que é uma proteína, onde que eu encontro, né, do que é feita, como que ela entra no nosso corpo, como que ela funciona. Então a proteína, né, é muito comum nas carnes, como eu falei anteriormente, nos laticínios. Existem também proteínas de origem vegetal, né, feijão é muito rico em proteína, soja, lentilha, grão de bico, ou seja, alguns vegetais e proteínas animais também. Uns têm uma mais fácil, uma biodisponibilidade maior, melhor absorção, outras não. As proteínas são compostos de vários tijolinhos, que são os aminoácidos, né? Como se fossem peças de Lego, né? Eu peguei aqui o Lego do meu filho até. Então a gente tem um aminoácido, outro aminoácido, mais um aminoácido, né? E assim por diante, cada um diferente do outro. Na natureza, nós temos por volta de 20 aminoácidos, né? Todo ser vivo possui 20 tijolinhos desse tipo, né? Com vários nomes que você certamente já deve ter ouvido falar: leucina, isoleucina, triptofano. São 20 tipos de tijolinhos, né? Cada um com uma característica diferente, né? Como se fosse uma coloração diferente. E a soma desses tijolinhos, que são os aminoácidos, vai fazer a proteína. Então, aqui eu fiz uma proteína do meu jeito, né? Então, essa que é a proteína. Então, a proteína, quando a gente ingere,
no nosso sistema digestivo, ela vai quebrar em vários tijolinhos. Esses tijolinhos vão entrar no nosso sangue e vão formar outras proteínas, que são as proteínas compostas do nosso músculo, né? Então, a gente vai ingerir, ela vai se quebrar nos aminoácidos e vai montar de novo em peças específicas, né, proteínas específicas para formar o nosso músculo, né? As principais proteínas, né, a título só de curiosidade, né, a gente chama de actina e miosina, né, são as duas principais proteínas do nosso músculo que vão promover a contração muscular. Cada contração do muscular vai fazer com que o músculo se movimente com mais força, com menos força. Algumas pessoas vão ter uma quantidade maior de músculo, até com uma força menor, outras uma quantidade menor com a força maior, né? Então, isso que são as proteínas. Outro detalhe interessante é que alguns aminoácidos, alguns tijolinhos desse, a gente não consegue produzir. Então, a gente vai ter que ingerir da natureza. Um desse exemplo é leucina, isoleucina, que são alguns aminoácidos que são importantíssimos para a formação de músculo e que a gente não consegue produzir. Então, a gente tem que necessariamente ingerir esses aminoácidos para que ele possa entrar na nossa corrente sanguínea e, através do nosso metabolismo, formar uma proteína que vai se fixar no nosso músculo, né? Então, esses são os tijolinhos, né, para que a gente tenha como construir a nossa casa, que é o nosso músculo. Agora tem que ter o pedreiro, né? O pedreiro vai ser você com atividade física. Eu quero construir uma casa. Se eu comprar só o material de construção, o material de construção vai ficar lá no canteiro de obra. Eu vou ter que ter o pedreiro para poder pegar, fazer o cimento, colocar, fixar, fazer o projeto. Então, por isso que a atividade física, principalmente a atividade física que faz força contra, que contrai o músculo, que é a atividade física do tipo resistida, é tão importante para a saúde muscular, né? Então, vamos fechar agora o primeiro suplemento, que são as proteínas e, consequentemente, que são os aminoácidos. Segundo suplemento que a gente tem cada vez mais prescrito e tem cada vez mais saindo mais estudos, principalmente da utilização no idoso, é a creatina. A creatina é um conjunto de aminoácidos, é uma proteína também, só que é um conjunto de aminoácidos com uma característica específica de ajudar na questão da energia para o músculo, né? Então, tem um ciclo de energia no mitocôndria que fica dentro da célula que faz com que o músculo tenha mais força e mais avidez na atividade física para poder captar os tijolinhos dos aminoácidos para poder construir massa. A creatina tem um exemplo aqui, né? Ela geralmente vem em potes, né, pequenos aí, potes aí de 200, 300 gramas. É um pozinho branco, né? É um pozinho que não tem gosto, não tem sabor, geralmente, né? Tem até opções com sabores, né? E vem com geralmente uma colherzinha medida aí, equivalente a 3 gramas, ou uma colherzinha de chá, né? A quantidade ideal para a pessoa fazer uso é pelo menos de 2 a 4 gramas, dependendo do peso. A gente calcula mais ou menos uma medida, um scoopzinho desse, né? Ou uma colher de chá. Então, esse scoop a gente vai colocar na água, misturar e vai tomar uma vez ao dia, de preferência antes, uma meia hora antes de fazer a atividade física ou fazer a fisioterapia, né? Por quê? Porque ela vai agir na questão da energia. Então, enquanto ela estiver na nossa corrente sanguínea, a gente vai utilizar o melhor dela para poder ter uma atividade física de melhor rendimento que possa pegar os tijolinhos, que são as proteínas, e fixar no nosso músculo. Então, a creatina, além dessa questão da energia, além dessa questão de favorecer a atividade física, tem saído cada vez mais estudos correlacionando com a saúde cognitiva. Então, a gente tem utilizado também em idoso que não faz atividade física, né, não tem tanto esse foco na perda de massa muscular, às vezes tem um grau de fragilidade maior, até acamado mesmo. A gente utiliza para melhorar a questão da saúde cognitiva, que já tem alguns estudos, evidência bastante robusta de que tem benefício. Então, o segundo suplemento é a creatina. O terceiro suplemento é um suplemento que também
cada vez mais tem-se evidência de vários estudos mostrando benefício na suplementação, né? Agora tem que tomar muito cuidado, porque o excesso desse suplemento também pode causar mal, também pode ser prejudicial, né? Eu estou falando da vitamina D. Então a vitamina D, embora tenha o nome de vitamina, muitos autores consideram até a vitamina D como um hormônio, né? Querem até tirar a nomenclatura de vitamina, porque muitas vezes a gente associa vitamina a uma coisa que só faz bem, a um nutriente que só faz bem, que se tomar demais vai sair no xixi, vai ser excretado e não vai fazer mal. Mas a vitamina D não, a vitamina D existem doses tóxicas que podem causar alteração do metabolismo do cálcio, pode causar até insuficiência renal. Então tem que tomar muito cuidado. Os valores mínimos na qual a gente deve suplementar, ainda existem muitas controvérsias entre as sociedades de endocrinologia, de geriatria, né, com relação até a sociedade de nutrologia também, com relação à dose mínima. Geralmente, mais aceito acima de 30. Então, de 30 até 60. Né? Alguns médicos falam um pouco mais, né? Mas nunca deve chegar a 100. Então, tem que tomar muito cuidado com essa suplementação. Ela deve ser individualizada através de exames de sangue. Lembrando que a gente tem uma fonte de vitamina D em proteína animal, em peixes, em fígado, em alguns cogumelos. E para que ela seja convertida na forma ativa, a gente precisa de exposição solar. Então a gente tem que tomar sol também. Então vamos juntar a atividade física no sol. Então fazer uma caminhada na manhã, tomando um sol no corpo, fazer um exercício resistido. Algumas praças em algumas cidades têm aquelas academias ao ar livre. Então sempre atividade ao ar livre também vai promover a melhor transformação da vitamina D na sua forma ativa, na forma que ela possa ser melhor beneficiada pelo nosso corpo. Então é considerado um suplemento, a gente só vai passar a mais quando tiver realmente numa evidência de um exame de sangue que ela está baixa. A gente tem visto com bastante frequência números idosos baixos, então na maioria das vezes a gente suplementa. Essa é o terceiro suplemento, mas sempre com uma orientação individualizada para cada paciente. O quarto e último suplemento dessa lista, né? Lembrando que, claro, que a gente sempre vai individualizar, né? Pode-se utilizar outras vitaminas também, mas esses são os mais comuns e o que mais tem evidência para a melhora da saúde muscular. Então, esse quarto suplemento é o ômega 3. Isso mesmo, ômega 3, além de outros benefícios com relação ao controle glicêmico, à questão cognitiva, uns estudos mais recentes têm mostrado que doses acima de 2 a 3 gramas, né, que dá, geralmente o que a gente tem apresentação de ômega 3 aqui no Brasil é de 1.000 gramas ou 1.200. Então, 2 a 3 comprimidos por dia, de cápsulas geralmente, né, que são vendidas, de ômega 3, tem se mostrado em alguns estudos muito benéfico, tanto para manutenção, ou seja, ele evita que tenha essa perda muscular que pode acontecer com a idade e com o sedentarismo, quanto na recuperação. Então, o idoso que já tem sarcopenia e vai iniciar uma suplementação dirigido, né, através de um profissional, um nutricionista ou um geriatra associado a uma atividade física, deve sempre lançar mão do ômega 3, que já tem benefício. Lembrando também que alguns estudos mostraram que ômega 3 em excesso, é a mesma questão da vitamina D, também pode causar piora do quadro muscular. Isso alguns estudos mostraram, na verdade um estudo só que eu li que mostrou que o excesso pode ser prejudicial. Mas doses seguras, que é o geralmente usual, né, dificilmente existe prescrição de doses maiores que 3 gramas por dia. 3 a máximo 4 gramas por dia são doses seguras que têm benefício. Mas geralmente 2 gramas de 12 em 12, associado com outros suplementos, também fazem toda a diferença na recuperação e na manutenção da força muscular no idoso. No vídeo de hoje eu mostrei os 4 principais suplementos que a gente utiliza com mais evidência. Lembrando que a suplementação, na maioria das vezes, a gente vai individualizar. Esse vídeo não é uma prescrição generalizada.
o paciente, o idoso que atinge a meta proteica através daquele cálculo que eu falei no começo do vídeo, geralmente não necessita suplementar. O idoso que tem níveis adequados de vitamina D, tem uma exposição solar adequada, não precisa suplementar, né? O idoso que tem uma alimentação, embora no Brasil não seja tão comum, né? Com muito peixe de águas frias, né? Como salmão, sardinha. Então, idosos que geralmente já conseguem obter pela fonte da alimentação, não há a necessidade absoluta de suplementação. Aqui é apenas uma sugestão. Eu sei que muitos estão perguntando, né? Mas e magnésio? Mas e B12? Mas e coenzima Q10? Existem estudos que estão em andamento, ainda não existe comprovação, né? A B12, obviamente, é unanimidade, né? Quando está baixa, a gente tem que suplementar, não necessariamente para a saúde muscular, mas para toda a saúde nossa, desde do sangue, a questão neurológica. Então não caberia na aula de hoje a B12, porque é muito mais abrangente. Mas a gente está focado nos suplementos para a saúde muscular. Então voltados para quem já está sofrendo de sarcopenia. Outra pergunta também, né, que infelizmente, inclusive a população mais jovem utiliza muito, é a questão de hormônios anabolizantes, né, para ganho de massa. Na população idosa, não existe evidência de que a injeção ou a suplementação hormonal ou reposição hormonal de testosterona, outros hormônios anabolizantes, vão melhorar a questão da saúde muscular e vão melhorar a questão da saúde como um todo, claro, né? Então a gente não trata a saúde só muscular, tem que tratar risco cardiovascular, tem que pensar no risco de câncer, por exemplo, que pode estar relacionado. É diferente de quando o idoso tem o hipogonadismo, que a gente chama, quando tem realmente uma testosterona baixa, tem uma alteração, uma falta de hormônio. Aí sim é necessário suplementar com todo cuidado. Mas suplementação de hormônio para ganho de massa muscular, principalmente no idoso, ainda não existe evidência científica que seja benéfico, né? Tanto do ponto de vista da saúde muscular, como do ponto de vista da saúde geral do idoso. Outro obstáculo que a gente tem no Brasil, eu recebo, infelizmente, né, muitas perguntas e muitas queixas até com relação à questão financeira, né? Os suplementos têm um custo, muitas vezes elevado, né? A aposentadoria, a gente sabe que é um valor muito pouco, né? Existem ajudas, né, muitas vezes do governo, ajudas até com relação a medicamentos, de SUS, mas não, muitas vezes não é possível, né, nem comprar uma proteína todo dia, comprar uma carne todo dia, né? Então a gente tem essa barreira que infelizmente, né, a grande maioria até dos idosos do Brasil que vivem com um salário mínimo não tem condição nem de comprar a refeição, uma refeição adequada, né, dirá ainda comprar esses suplementos, adquirir suplementos. Então, eu estou falando o que a gente tem de evidência, o que seria um modelo ideal. Infelizmente, a renda mais baixa, infelizmente que tem, né, a população idosa no nosso Brasil tem essa dificuldade financeira, né, a gente não consegue, não tem ainda, pelo menos eu não conheço, né, nenhum projeto, nenhum programa do SUS que forneça esse tipo de suplementação, né, na rede pública. Se alguém souber, alguma prefeitura, já comenta aqui embaixo, até para que eu saiba que prefeitura que é. Vai aí meu desabafo, né, que embora eu tente, né, eu quero lutar incansavelmente, né, contra a fraqueza muscular, que é um grande problema que eu vejo diariamente no meu consultório e que é o principal problema que tira a independência, que tira a qualidade de vida, que aumenta o risco de queda da população idosa e que, se tivesse uma alimentação adequada e uma atividade física adequada, certamente esses problemas ou não existiriam nas fases mais jovens, somente aí nos octogenários ou nonagenários, né, ou certamente impactariam uma grande parcela da população idosa que sofre muito com a questão da sarcopenia. Lembrando que a atividade física também, com um profissional de educação física ou com um fisioterapeuta,
Muitas vezes é difícil, né? Mas o SUS em algumas cidades fornece, embora o acesso pode ser um pouco mais difícil. Existem programas voltados para a terceira idade, através de centros-dia, né? Algumas prefeituras têm alguns centros de convivência, na qual são realizados aí pilates, hidroginástica, musculação, grupos de caminhada. Então, sempre que possível, o idoso procurar na sua cidade um centro desse, para que além da questão muscular, que é o que a gente mais fala aqui, o que a gente mais bate aqui, é a questão da socialização, né? Isso é para um outro vídeo, uma outra aula, que a gente vai falar da socialização como um mecanismo de retardar a piora cognitiva, de melhora de quadros demenciais, mas isso já é um outro tópico. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui embaixo. Não é para todo mundo começar a suplementar já sem uma orientação específica. Lembrando que a principal contraindicação de ingesta de proteína é doença renal avançada, doença no rim avançada. Então tem que estar atento com essa suplementação. Então já calcule a sua meta proteica hoje. Se tiver deficitário, já converse com o geriatra, já converse com o nutricionista. Se não tiver nenhuma contraindicação, a suplementação de proteína já pode começar a tentar melhorar a ingesta de proteína de origem animal, origem vegetal, ou através da refeição mesmo, natural, ou através de suplementação. E para você que chegou até aqui, escreve aqui embaixo, eu vou lutar contra a sarcopenia. Escreve aqui nos comentários para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final e te parabenizar por estar estudando, por estar procurando conhecimento de qualidade, que infelizmente a gente tem visto muitos canais, muitas pessoas falam muitas coisas sem embasamento adequado. Então, eu tenho certeza que você assistindo esse vídeo, você se inscrevendo no meu canal, assistindo os meus vídeos, você vai ter informação de qualidade e comprovada cientificamente todas as informações. Tá bom, gente? Muito obrigado por estar comigo até agora. Lutem contra a sarcopenia. Não deixem que a sarcopenia tire a autonomia, tire a independência de vocês. Tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.